Fala pessoal, tudo bem com vocês? Se você estudou em escola pública nos anos 80 e 90, certamente você vai se lembrar de algum desses itens aqui. Vamos relembrar alguns itens que eram clássicos nas escolas dos anos 80 e 90 e eu tenho certeza que você vai ficar com saudade. Primeiro item, se você estudou nos anos 80 e 90, com certeza você vai se lembrar desse item, é a lousa de giz. Sim, naquele tempo a gente tinha, geralmente nas escolas, né, tinha uma parede da sala de aula que era toda pintada ali, ou de preto ou de verde, e tinha uma madeirinha embaixo para que o pó do giz que o professor fosse escrevendo caísse ali. E os primeiros alunos, né, os alunos que estavam ali na frente, logo próximo da escola, sempre tinham rinite, algum problema de sinusite, assim, que era terrível, porque aquele pó contaminava a sala inteira, principalmente quando o professor ia apagar a lousa. Eles usavam tipo um apagador, como se fosse um feltro, um paninho, ou um apagador de madeira com um paninho grudado. Então eles usavam aquilo e ficava um pó dentro da sala, um pó de giz. Acho que foi por isso até que eles aboliram isso aí das escolas. Mas se você for numa escola pública antiga, provavelmente ainda vai ter essa lousa antiga de giz, que acho que nem deve ser usado mais, né? Mesmo nas escolas públicas. Um outro item aí que provavelmente você vai se lembrar são as réguas de madeira, umas réguas compridonas de madeira que os professores vira e mexe usavam ali para riscar, desenhar na lousa. Muitas vezes eles usavam para apontar, então ele ia apontar ali a matéria na lousa e, né, naquelas épocas primordiais ele usava para dar na mão de quem não estava se comportando. E aí, você foi uma das crianças que levou uma reguada na mão do professor porque estava fazendo arte? Um outro item que era clássico nas escolas, acredito que hoje até tem ainda, eram os quadros de aviso de cortiça. E eles colocavam os avisos das escolas todos nesses quadros com taxinha. E aí tinha alunos mal intencionados que retiravam as taxinhas ali e colocavam na cadeira do professor para o professor se machucar. A criançada era terrível nos anos 80 e 90. Falando ainda dos quadros negros, daquelas lousas, né, com giz, quando o professor saía da sala e por acaso ele acabava esquecendo um potezinho de giz lá em cima, aquilo virava uma guerra, era uma guerra civil. A criançada catava os toquinhos de giz e saía jogando um no outro. Aquele poeirão de giz na sala inteira. Provavelmente você deve ter feito aí uma guerrinha de giz nos anos 80 e 90, não fez não? Provavelmente você fez. Uma outra coisa que tinha na minha escola, nos anos 90, uma escola municipal, só que não era muito bem usada, não. Era um projetor de transparências. Eles usavam de vez em nunca, mas tinha. Eu sei que tinha porque uma vez eu vi lá no laboratório. Eles colocavam, era um projetor tipo um canhãozinho assim, e eles iam colocando as transparências, tipo uns quadradinhos assim, como se fosse um negativo de máquina fotográfica, e eles colocavam aquilo ali na luz e ele projetava na parede um desenho. Eu ficava imaginando como que seria se tivesse aquilo passando um filme, né, pra gente poder assistir na parede. E hoje em dia a gente consegue achar vários projetores aí baratinhos na Shopee por R$100, R$200, aqueles projetorzinho redondinho, né? Naquela época lá era uma mágica ver os professores trocando os slides com aquele cartãozinho transparente que eles colocavam. Uma outra coisa que eu nunca mais vi são os globos terrestres. Naquela época, anos 80 e 90, os professores tinha na sala de aula os globos, que aí os professores usavam para ensinar para a criançada a localização dos países e dar uma aula de geografia. Mas toda a sala de aula dos anos 80 e 90, eu tenho certeza que toda a sala de aula tinha uma dessa. Pelo menos aqui na minha região, nas escolas todas tinham. E geralmente o professor de geografia usava ali o globo para poder mostrar para as crianças onde ficavam os países, as capitais, porque no globo terrestre vinha escrito os nomes das capitais, os nomes dos países. E era bem legal, se pensar, era bem legal. Mas nunca mais vi isso nas escolas. Talvez ali de enfeite, na sala de um diretor, uma coisa assim. Mas na sala de aula mesmo, esquece. Hoje em dia todo mundo usa o Google Maps, né? Ainda para as aulas de geografia, toda sala de aula tinha pelo menos um mapamundi na parede. Eles colavam o mapamundi em uma das paredes e o professor sempre usava também, quando não usava o globo, usava o mapamundi para poder mostrar ali para a criançada a localização e tal. E também para dar uma aula de geografia. Você se lembra desses mapas mundis? Eram os mapas da minha escola, eram mapas bem velhos, assim, que estavam quase rasgando, eles colavam na parede e ficava. Na época a gente não tinha internet, a gente não tinha nada, a gente tinha só os livros, os mapas mundis e os globos terrestres para aprender geografia. E aí, então, a gente tinha na parede, assim, ficava do lado, assim,
tudo velho, tinha uns mapas que já tava rasgando, tinha o mapa do Brasil e tinha um mapa, tipo, do mundo inteiro, que era o mapa mundi, mas era bem legal, assim, as aulas que o professor apontando ali, mostrando pra gente onde ficavam as coisas. Agora, um clássico dos anos 80 e 90, que provavelmente você tem saudade, meu filho, você tem saudade assim como eu, que era o mimeógrafo. E sempre tinha um aluno ali. O mimeógrafo, pra você que é jovem aí, eu vou te contar o que é um mimeógrafo. É uma peça, você coloca uma folha de um lado, com carbono, um papel carbono, e as folhas limpas do outro lado. Conforme você passava álcool, conforme você ia rodando uma alavanquinha, ele ia tirando cópias desse papel que tava lá para ser tirado cópia. Então as provas geralmente eram copiadas assim no mimeógrafo. Colocava ali o papel carbono, colocava os papéis limpos e colocava a papel que era para ser feito a cópia. E aí ali, ó, tava rodando, até todas aquelas cópias serem feitas. Geralmente a professora escolhia um aluno ali para tirar cópia das provas enquanto ela ia organizando a sala, e esse aluno ficava ali. E a gente adorava o cheiro de álcool que aquilo tinha. Muito bom. Aquele cheirinho, as provas, você pegava as provas. Nossa, parece que eu tô lembrando agora o cheirinho de álcool que tinha. Você lembra desse cheiro? De pegar uma prova com cheiro de álcool? Que a gente pegava a prova até molhadinha, assim, né? Era muito gostoso. Que saudade. Lembrando o cheiro da infância. Uma outra coisa que tinha nos anos 80 e 90 nas escolas, pelo menos uma escola, que era uma TV de tubo com um videocassete. E geralmente era uma TV grandinha e tal, e eles colocavam dentro de uma gaiola de ferro para ninguém roubar. Era como se fosse um carrinho, tinham 4 rodas, rodinhas pequenas, mas era uma estrutura de ferro e a TV ficava dentro daquilo, trancada com um cadeado, para que ninguém roubasse aquela TV zona de tubo grandona. E aí, o que eles usavam? Naqueles tempos, né, os professores principalmente de geografia, de história, eles costumavam passar alguns filmes históricos ou filmes relacionados à geografia. Aí eu mesmo, naquele tempo, eu assistia muito National Geographic. National Geographic, antes de ter aquele canal de TV que a gente conhece hoje, na TV a cabo, eles faziam documentários e gravavam em fita cassete. Então, esses documentários eram transmitidos pra gente ali na aula, né? Então, o professor ia falar sobre o Alasca. Então, tinha um documentário do National Geographic sobre o Alasca. Ele colocava lá pra gente assistir e saber um pouco sobre os animais, sobre o clima, sobre a vegetação. E era bem legal. E quando faltava um professor, geralmente, na minha escola pelo menos, era duas coisas. Ou a gente ia pra quadra, ou a gente ia assistir um filme, alguma coisa que tinha na biblioteca que eles colocavam pra gente assistir. E depois a gente tinha que fazer uma redação, explicar, fazer um resumo do filme. E naquela época a gente não tinha nem ChatGPT, nem Google pra poder fazer os resumos dos filmes. Então a gente tinha que assistir mesmo e fazer o resumo. E como a gente não ia conseguir alugar ou assistir esse filme em outro lugar, a gente tinha que realmente assistir durante a aula. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e relembrado aqui comigo umas coisas clássicas dos anos 80 e 90 das escolas que, nossa, deixa a gente com saudade demais. Bom, meus amigos, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, se inscrevam no canal, deixem o seu like e compartilhem com os seus amigos. Não deixe de assistir aqui os nossos outros vídeos, ative o sininho de notificação aqui, ó, para não perder nenhum conteúdo. Temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas. Muito obrigado pela sua audiência, te vejo num próximo vídeo. Até mais.